dia a todos, graça e paz, meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente, amém? Mais um privilégio que Deus nos dá de mais um dia continuarmos nessa leitura e exposição do livro de Lucas, que tem sido uma bênção em nossas vidas, amém? Hoje daremos continuidade na leitura, capítulo 6 e capítulo 7 de Lucas, conforme o plano de leitura. Capítulo 6, amados irmãos, começa dizendo que quando os fariseus viram os discípulos de Jesus apanhando espigas no sábado, eles questionaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Lucas 6, capítulo do 1 ao 5. De acordo com eles, Deus não queria que pessoas com fome ao menos providenciassem o que comer no sábado, porque este era o dia do Senhor. Na resposta, Jesus cita exemplo de Davi. Este foi ungido de Saul com fome e, não tendo o que comer, convenceu o sacerdote a deixá-lo comer os pães da proposição. Esses pães eram considerados sagrados e só podiam ser comidos pelo sacerdote como forma de oferta agradável ao Senhor. E o que aconteceu com Davi? Ele foi punido por Deus? Nada aconteceu, irmãos. Deus não o puniu. O que o Senhor Jesus quis dizer e nos está ensinando é que em determinados momentos, para a preservação da vida do ser, a observação do sagrado pode ser, assim, de uma certa forma, quebrada. Davi não voltou a comer os pães da proposição por mero capricho. Ele comeu uma única vez para salvar vidas e porque estava com fome. O sábado foi instituído como dia de descanso e culto ao Senhor. O princípio é que no seu dia de culto ao Senhor, você apenas cultue ao Senhor. A nossa sociedade, irmãos, está organizada de uma maneira diferente. Inúmeras pessoas precisam trabalhar no sábado e no domingo. E como fica isso, né? E agora? A folga delas pode ser o seu dia de culto ou o dia de ir à igreja, tomar santa ceia e até mesmo na entrega de dízimos e ofertas. O que não pode acontecer, irmãos, é que o cristão use sua rotina de trabalho para não cultuar ao Senhor, porque neste caso, o princípio do sábado, ou descanso, e o culto ao Senhor está sendo quebrado. Amém? Lucas, então, continua relatando sobre a perseguição dos fariseus. Os fariseus procuravam motivos para acusar a Jesus Cristo o tempo todo. Em determinado dia de sábado, estando eles na sinagoga, observaram que havia um homem com uma das mãos atrofiadas e que queriam saber se Jesus ia ou não curá-lo. Versos 6 e 11. Jesus Cristo chamou o homem para o meio e perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Mais uma vez, Jesus reforça o princípio do sábado e o princípio da vida. Para os fariseus, até fazer o bem no sábado, ou mesmo salvar o sábado, era uma vida de pecado. Era pecado fazer isso. Esse equívoco, irmão, na interpretação das Sagradas Escrituras, faz com que as pessoas fiquem longe de Deus por acharem que Ele é um Deus que não sabe o que está fazendo. Coisa que realmente Ele não é. Deus, Ele é soberano. E os seus pensamentos são maiores do que os nossos, os seus caminhos muito mais. O princípio do sábado, irmãos, é que é de cultuar ao Senhor e que jamais Jesus proibiu alguém de salvar vidas. A pergunta de Jesus Cristo, que deixou todos sem resposta, em meio ao silêncio, ele disse: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Utilize, irmãos, o seu sábado para cultuar ao Senhor e para fazer o bem ao próximo. Essa é a verdade. Antes de nomear, irmãos, os apóstolos do Senhor Jesus, Jesus então passou a noite inteira orando.
Este exemplo nos dá uma grande lição, como vimos em Lucas, versos 12 a 16. Devemos ter uma vida de oração ativa, ou seja, diária. Dessa forma, as nossas decisões, mente, alma, espírito e corpo serão influenciados pelo nosso compromisso com Deus. Nos evangelhos, não são poucas as vezes que observamos Jesus em oração. E aqui, antes de tomar a importante decisão de nomear as pessoas que junto com ele mudariam o mundo, ele ora, ele vai orar, mostrando que a oração é algo muito importante. Em Paradoxo, a proclamação das pessoas que são mais do que felizes, Jesus proclama o ai em relação a um outro grupo de pessoas, como vimos no versos 24 a 26. Isto porque eles não usavam sua vida e bens para a glória de Deus, nem para aliviar a vida do próximo. Eram egoístas e avarentos. Jesus, então, continua nos instruindo, versos 27 a 36. Cristo, então, começa a ensinar qual deve ser o nosso comportamento diante dos conflitos da vida. Ele contradiz a norma usual e estabelece novos princípios para os seus seguidores. Aí ele diz em sua palavra: amem os seus inimigos, façam o bem aos que te odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Agora, irmãos, não podemos pagar o mal com a mesma moeda. Quando somos atacados, devemos apresentar o bem, fazer o bem, orar por essa pessoa e abençoá-la. Amém? Jesus, então, continua uma série de instruções. Agora, irmãos, vimos Jesus nos ensinando que devemos ter muito cuidado na hora de emitir juízo sobre o próximo. Isto porque, com a mesma medida e intensidade que julgarmos, seremos julgados. Versos 37 e 42 do capítulo 6. O melhor caminho a seguir, irmãos, nesse trecho é o amor. Não vamos procurar e que não procuremos defeitos em outras pessoas. E quando elas errarem, vamos ajudá-la. Vamos, às vezes, ter empatia, se colocar no lugar dela, para entender o que ela estava passando, para que a gente possa ajudá-lo a crescer e sair daquela condição. Se percebermos, irmãos, que a pessoa ama o pecado, vamos orar por ela. E, na medida do possível, vamos compartilhar com ela a palavra de Deus, para que ela possa, através da palavra, ter uma mudança de pensamento e uma mudança de conduta. Emitir julgamento é algo muito forte, não é a nossa responsabilidade. Portanto, irmãos, vamos tomar muito cuidados com isso. Aconselhar, orientar é uma coisa, julgar é outra. Amém? E Jesus continua nos ensinando e agora falando a respeito do comportamento cristão. Jesus deixa muito claro que o nosso comportamento falará por nós. Ele faz isso usando o exemplo das árvores, dizendo: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Lucas 6:43. Portanto, irmãos, a hipocrisia no comportamento do cristão é logo descoberto. Isso porque há práticas que não conseguem ser mascaradas. Ou seja, não dá para disfarçar o tempo todo. Jesus Cristo, então, encerra seu sermão com uma advertência. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 46 a 49. Ele deixa muito claro, irmãos, que de nada adianta ouvir ou conhecer os seus ensinamentos se nós não os colocarmos em prática. O ouvinte praticante é capaz de suportar todas as dificuldades que combaterem suas convicções. Já o ouvinte esquecido, quando vê as dificuldades, ele não suporta a pressão. E com isso ele desfalece, não é verdade? Então, é com isso, irmãos, finalizamos o capítulo 6 do livro de Lucas. No capítulo 7 do livro de Lucas, vimos
Jesus e a viúva de Naim, um texto muito conhecido. Este é com certeza, irmãos, um dos mais belos episódios da Bíblia, onde um estrangeiro, que neste caso configura a opressão do povo, visto que Israel estava debaixo do jugo de Roma, desenvolve mais fé em Deus do que os israelitas. Versos de 1 a 10 do capítulo 7. O centurião, líder de pelo menos 100 homens, é um grande exemplo de amor ao próximo e humildade. Além disso, irmãos, sua consciência de autoridade é formidável, é exemplar. Ele conhece a autoridade divina de Jesus, algo que deixa o Senhor maravilhado. Além disto, o testemunho que o próprio povo dava a respeito dele era muito positivo, não sem motivo. Ele investiu tempo e dinheiro na construção de uma sinagoga em Cafarnaum, ou seja, temos muito a aprender com ele. Neste caso, irmãos, de uma maneira geral, vemos que rotular pessoas e fazer segregação é um grande erro. A boa convivência, o respeito, o amor sempre podem ser praticados, não importa qual seja as circunstâncias. Por fim, irmãos, ao conhecer a fé daquele homem, Jesus Cristo libera uma palavra e no mesmo instante o rapaz é curado para a glória de Deus. O emocionante encontro, irmãos, entre Jesus e a viúva de Naim, que ficava a aproximadamente 10 quilômetros de Nazaré, onde Jesus cresceu, nos mostra o quanto o Senhor se importa com as nossas lágrimas. Versos 11 a 17 do capítulo 7. Antes de operar o milagre, Jesus diz à mulher: não chore. Sua dor, irmãos, é vista e se sentida por ele. Seu sofrimento não passa despercebido. Sobretudo, crer nele é com certeza a melhor saída e o melhor a se fazer. Jesus, então, irmãos, pede que a viúva pare de chorar, não sem motivo. Ele coloca a mão sobre o morto, atitude que por si só o tornava impuro para a sociedade judaica, e ele ordena, ele não pede: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Imediatamente o jovem voltou a viver, sentou-se e começou a conversar. O Senhor Jesus, ele é surpreendente, irmãos. Ele quer curar nossas feridas e nos consolar das mais muitas dores que nós sofremos e passamos no dia a dia. Amém? Jesus então continua, e aí nós vimos, dando continuidade, a crise, a pressão, as dificuldades e uma outra série de coisas podem nos tornar vulneráveis. Isto já aconteceu com João Batista. Uma das grandes marcas do seu ministério foi a sua autoridade e convicção ao anunciar que Jesus estava prestes a vir. Ao ver Jesus no Jordão, ele tem a certeza de que o havia encontrado e fica relutante na hora de batizá-lo. Ele orienta aos seus ouvintes que de agora em diante elas deveriam ouvi-lo. No entanto, estando encarcerado por Herodes Antipas, as convicções de João Batista ficam um pouco abaladas. Com isso, ele envia mensageiros a Jesus com a seguinte pergunta: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? A resposta de Jesus foi prática. Ele curou e libertou inúmeras pessoas. Em seguida, ele disse aos mensageiros de João: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Jesus sabia de que o tipo de resposta que ele precisava tinha que ser algo contundente, algo que deixasse seus mensageiros espantados ao ponto de comunicar a João Batista de maneira enérgica tudo o que o Senhor operou. Isso nos mostra, irmãos, que o Senhor Jesus sabe exatamente do que nós precisamos. Jesus conhece a nossa real necessidade.
conhece de perto as nossas necessidades e está disposto a aliviar o nosso fardo e nos ajudar, nos abençoar, suprir todas e qualquer necessidade que nós passarmos e estivermos passando. Amém? E aí vamos dando continuidade no capítulo 7, entre os versos 24 a 30. Quando vimos os discípulos de João Batista partirem, Jesus Cristo então começou a dar testemunho dele. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Jesus nos mostra que não é um interesseiro. Não nos ama apenas quando estamos bem, cheios de convicção e de poder. Ele também é capaz de conhecer as nossas dores e dificuldades de forma sincera e amorosa. Jesus não abandona os seus soldados feridos, ele cura suas feridas. Para mostrar a maldade e a incredulidade do povo, Jesus monta um comparativo entre ele e João Batista, como vimos nos versos 31 a 35. E ao traçar o paralelo de estilos e maneiras de comportamentos diferentes, o Senhor os acusa de serem incrédulos e maus. Isto porque, embora Deus enviasse as pessoas ungidas com diversos estilos, eles sempre preferiam observar os que não lhes agradava a dar atenção à voz de Deus. Nos nossos dias, precisamos, irmãos, tomar cuidado para não cometer o mesmo erro. Muitos de nós, algumas vezes, são especialistas em criticar, achar erro e dizer que é o diabo e talvez, e com isso se perde na sua interpretação bíblica. Vamos dar continuidade, irmãos, agora no capítulo 7 ainda, versos 36 a 50. Vimos mais uma pérola dos evangelhos e do capítulo 7 de Lucas. Enquanto Jesus estava em uma refeição na casa de um fariseu, uma mulher pecadora entrou. É muito provável que ela fosse uma prostituta que foi convencida pelo pecado ao ouvir as ministrações de Jesus. A suposição é com base no título que ela recebe, pecadora. Normalmente assim eram chamadas as prostitutas daquela época, né, daqueles dias. Isto pode ser percebido por sua postura. Ela não procura chamar a atenção. Vem por trás de Jesus, se abaixa e começa a ungir seus pés com perfume e lágrimas. Talvez ela não tenha olhado com o rosto do mestre a princípio, mas a sua intenção é clara: gratidão. O arrependimento provocado por Jesus lhe fez mudar de vida e muitas das suas dores foram saradas. São lágrimas de arrependimento. Ela sabia, irmãos, que não havia uma outra forma de deixar claro para o Senhor o quanto ela era grata a Ele. Por isso, assumiu o lugar do menor servo da casa e o lavou-lhe os pés. E finalizando o capítulo 7, e também a leitura do dia de hoje. O fariseu, por sua vez, provavelmente convidou o Senhor Jesus por sua popularidade ou curiosidade. O que é certo é, ele não considerava Jesus como um profeta, como vemos no versos 39. Isso nos mostra que Jesus está sempre procurando oportunidades para comunicar o reino de Deus, visto que a mesma abertura que ele dá aos pobres, publicanos e pecadores é dada aos ricos, autoridades e também os religiosos. Amém, meus irmãos? E com isso nós finalizamos o capítulo 6 e 7 do livro de Lucas. Desejo aos irmãos uma boa leitura, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Amém? Um forte abraço, irmãos. Fiquem com Deus.